pode ver de onde querer ver. Você já sabe. Duve, Diário de uma Vida Elétrica para você, num quadro que particularmente eu gosto muito, que é o E-Debate. Tá ligado? E hoje, aqui, a gente está gravando também no estúdio da Fontana Filmes, como vocês sabem, é aqui que a gente grava. Mas eu optei gravar no térreo do estúdio e não no piso superior, porque é uma mesa de tanto peso que eu falei, cara, não vai dar, essa laje não aguenta. Então, a gente está gravando no térreo, porque eu tenho aqui comigo Luiz Fernando Leone Viana, vice-presidente institucional da Delta. O Viana também é conselheiro, né, Viana, da Abracel. Conselheiro da Abracel. E aí eu já emendo aqui com o meu amigo Rodrigo Ferreira, aí sim, presidente da Abracel, da Associação Brasileira dos Consumidores de Energia. E do meu lado direito, na minha ponta direita aqui, ele, o famoso Donato, filho da Volts Robotics. Não, famoso, Donato. Vamos combinar, eu sou seu fã. O Pisquinho já começou esculhambando a gente. Não, rapaz. Peso, tá gordo. Não, mas peso, Rodrigo, de uma forma assim mais institucional, uma forma assim mais... Não, eu falei, não, vamos fazer no primeiro, vamos fazer no térreo. Vou voltar a pé já para São Paulo. Mas aqui tem história, aqui tem Diário de Vida Elétrica. Gente, apresentação e brincadeiras à parte, mas obrigado, muito obrigado por vocês estarem aqui, aceitado o convite. Vale destacar, a gente está gravando isso na parte da manhã, porque na parte da tarde começa o encontro anual do Mercado Livre, aqui perto, no Royal Palm Plaza. Esse time todo vai estar lá, debatendo painéis, conversando, networking, enfim, né? E aí, já puxando a temática do que a gente vai discutir aqui, nós vamos falar de 30 anos de Mercado Livre no Brasil, está completando esse ano, 25 anos da fundação da Abracel, e aí, numa reta final, a gente vai discutir um pouco o que a gente pode esperar dessa abertura de mercado, já esperada há tanto tempo. Se a gente está falando de 30 anos de Mercado Livre, é porque a gente já está na expectativa que isso aconteça. Então, tem um time forte aqui para trazer as suas percepções, opiniões e vivências. E aí eu vou começar pelo... vamos começar por quem conhece mais. Vocês iam imaginar que eu ia falar outra coisa? Não, vou começar com quem tem mais história. Não, Viana? Ficou bom. Aliás, aqui tem 3 podcasts para vocês assistirem, viu? Perde não, vai lá na página do YouTube do Duve, que cada um já contou a sua história pessoal e profissional também. Mas, Viana, 30 anos de Mercado Livre no Brasil. Me lembro que o podcast você trouxe muitas percepções a respeito. E o sentimento que fica agora é que parece que está indo, que vai. Né? Quer dizer, na verdade, a gente vem nesses 30 anos, obviamente, o mercado vem se abrindo, a gente vem tendo mais possibilidades de mais pessoas jurídicas inicialmente, mas agora numa perspectiva de pessoa física. Um pouco dessa história, né? Você que viveu bastante essa história, né? Desde então, né? Passou por grandes empresas no Brasil, mas acompanhou, é conselheiro na Abracel. Como é que isso foi sendo construído? Nós, quando a gente fala 30 anos do Mercado Livre, né, a gente remete à Lei 9074, né, de 1995, e, segundo o autor da emenda, que foi o deputado Aleluia, nasceu de um jabuti dele. Ele colocou uma emenda na 9074, dizendo que em 8 anos todo o mercado poderia ser livre. E não aconteceu bem assim, né? Deveria ter acontecido assim, mas não foi assim que aconteceu. Os 2 primeiros contratos, por uma coincidência, feliz coincidência, os 2 primeiros contratos do Mercado Livre eu tive a satisfação de participar, né? Eu era Copel, os 2 primeiros contratos foram assim pela ordem de Carbocloro, né? Que foi o primeiro contrato do Mercado Livre, e Volkswagen. Então, foram os 2 primeiros contratos, foram assinados com a Copel, e, na época, quem atuou como broker foi a Trader, que é a comercializadora 01, foi a primeira comercializadora no Mercado Livre, que era da Copel na época, né? A Copel era sócia da Trader na época. Bom,
esses 2 contratos foram interessantes porque não tinha nenhuma regulamentação, não tinha nada. Foi criado tudo, foi criado o arcabouço. Teve mais uma coincidência ainda, que quem assessorou a Carbocloro na época foi o João Andrade Mello, Canelas, né? que estava na Andrade Canelas. Então, hoje a gente trabalha próximos, né? Aham. Mas foram os 2 primeiros contratos do Mercado Livre e meio que parou por aí, porque depois nós tivemos a crise, né, de 2000, a crise hídrica, e acabou não acontecendo essa abertura no mercado como se esperava que acontecesse em 8 anos. Foi uma longa trajetória, né? Aos poucos, esse mercado foi se abrindo através de portarias. Teve um passo importante, né? Que foi a portaria 050, onde abriu toda a alta tensão. E havia uma grande expectativa do que viria, quando é que seria aberta o mercado para baixa tensão, né? Ainda na época do ministro Coelho, né, foi lançada a famosa consulta pública 033, aí esperava-se, bom, agora vai, né? Foi uma consulta pública bastante importante na época. Ela acabou resultando num projeto de lei que chegou até a ser aprovado no Senado, né? Quando foi aprovado no Senado o PL 418, achava-se, bom, agora vai abrir o mercado, mas não passou na Câmara dos Deputados. Então, esse marco, né, com a MP 1304, convertida recentemente em lei, ele é muito importante. Talvez tenha acontecido na hora certa. O mercado está maduro, as instituições estão maduras para isso, né? Nós temos ainda aí um pequeno prazo aí de preparo ainda, né? E vai ser a nova era do Mercado Livre, assim como aconteceu com a telefonia alguns anos atrás, né? Muitos anos atrás. Vai ser uma nova era, com uma liberdade para o consumidor, uma liberdade de escolher o seu fornecedor de energia. Evidentemente, ele continua ligado na distribuidora, né, que é Quem entrega a onde energia. chega a energia para ele, mas ele passa a ter um produto que, logicamente, a primeira coisa que o consumidor olha é o desconto, quanto é que eu vou gastar menos de energia. Mas não para por aí, tem uma série de produtos associados, né? Uma delas que ele vai ter um produto tailor-made. A distribuidora hoje, no mercado cativo, ela não pode diferenciar um consumidor do outro. Ele tem que oferecer as mesmas oportunidades para todos os consumidores. Daí não, né? Com o Mercado Livre, você tem uma padaria, por exemplo, eu quero dar férias coletivas durante um mês, eu simplesmente negocio com o meu fornecedor, olha, nesse mês de energia eu quero receber nada de energia, né? Porque eu não vou usar essa Uma energia. escola, por exemplo, né? Uma Talvez escola, grande. uma férias. Então, essa flexibilidade, esse produto tailor-made não era possível no mercado cativo, vai ser possível no Mercado Livre. Agora, evidentemente que a gente vai conversar mais ainda, mas tem muita coisa para acontecer ainda, né? Tanto em termos de regulamentação, infralegal, que é a consequência agora, depois da lei, né? Como no preparo que as comercializadoras varejistas vão ter para receber esse novo consumidor. Perfeito. Rodrigo, a gente ouviu aí você conhece também bem essa história desse caminhar do Mercado Livre, e também uma coincidência boa de datas, 25 anos da Abracel, a qual você está presidente. Olhando da perspectiva da associação, né, institucional, como é que vocês estão vendo isso, né? Como é que vocês têm trabalhado essas tantas possibilidades aí que o Viana colocou, ou seja, o que dá para esperar? Eu, Guilherme Crispim, pessoa física, a gente sempre fica naquela expectativa você usou um termo aí, né? Agora vai, né? Agora vai? Já foi. Já foi? Mas tem muita aí ainda. Parafraseando a nossa ex-presidente Dilma, já foi ou vai acabar indo, sei lá, mas vai dar certo. O fato é o seguinte, é uma conquista, né?
uma conquista muito esperada, muito aguardada, né? A gente achou que ia ao final do governo Saxida, quando você lembra, né, ele fez 2 consultas públicas, uma para abrir o restante da alta tensão, e abriu com a portaria 50, e depois fez outra consulta pública para abrir o grupo B, e estava com o decreto pronto, né? Depois, em janeiro, eu até almocei com ele e disse, estou com o decreto pronto na minha gaveta, isso eu vou guardar, porque poderia ter sido, né, se a gente tivesse tido êxito nas eleições, o mercado seria aberto em janeiro. Mas não porque foi. era 26 e 28, né, para baixo, né, um negócio desse. 26, a indústria pequena, o comércio pequeno, início de 28, Não, todo foi, mundo, início de 27, todo mundo. Como é que era? Não, janeiro de 24 abriu o restante do grupo A. Isso. Né? O cronograma que ele colocaria para o grupo B, a gente não sabe. Né? Teve uma consulta, né? A gente falava em 26 e tal, mas... Então não estava escrito, tá? Era uma... Estava escrito, mas ele sabe, mas eu não sei. Não, você Eu não sabe, vi o decreto. mas Não a sei. gente edita. Não sei, eu não vi o decreto, ninguém viu o decreto, infelizmente o decreto foi para a gaveta, só ele tem esse decreto, e quando a gente conversou, a coisa não tinha sido editada, eu não me preocupei em entender qual era a data, enfim, até pedi para ele, será que eu não podia ter uma cópia do decreto? Ele falou, não, não podia não, mas enfim, a gente ficou de stand-by aguardando e tal, e aí finalmente agora, por proposta do Ministério de Minas e Energia, é importante destacar isso, né? A proposição nasceu do Ministério de Minas e Energia, através de uma medida provisória que propunha, então, abrir o mercado até num cronograma mais arrojado do que acabou saindo no Congresso Nacional. Então, é uma conquista histórica, como Viana disse, o Mercado Livre está criado no Brasil há 30 anos. Né? Eu mesmo entrei no setor elétrico por causa do Mercado Livre. Eu estava mirando ali um site chamado consumidorlivre.com.br para vender energia para o consumidor através do CEP. Então, você ia lá, como o PDM fazia na época, botava o seu CEP, a gente agregava consumidores naqueles CEPs, né, na área geográfica, e comprava no atacado e vendia no varejo. Foi por isso que eu montei o canal Energia no ano de 2000. Esse detalhe é importante. Na tua apresentação, eu ia fazer esse destaque. O Rodrigo foi fundador do canal Energia, que também está completando 25 anos, é uma referência de informação sobre o setor elétrico, e a ideia foi desse rapaz. Parabéns, inclusive. Obrigado. E então o Mercado Livre não é uma novidade, né? Em 2000 a gente já estava olhando para ele acontecer em 2005, 2006 ia chegar em todos os consumidores. Mas agora já foi, né, está dada a abertura em lei e nós temos bons desafios pela frente. A data é? A data é até 24 meses para comércio e indústria da baixa tensão, são 6,4 milhões de unidades consumidoras, mais ou menos 400 mil indústrias, 6 milhões de comércio, e até 36 meses para todo o restante do grupo B. São datas limítrofes, são datas máximas. Sim, pode ser antes. Pode ser antes. Acho que deverá ser antes, poderá ser antes. A lei também traz algumas condicionantes para que isso seja feito, né? O SUI, o encargo sobre a contratação, etc. e tal. Algumas coisas já estão em andamento, o Ministério tem uma consulta pública aberta para já estabelecer diretrizes regulatórias para o SUI, não é a exaustão da regulação, isso tem que ser feito pela ANEEL, mas é estabelecer diretrizes para o SUI. Então, a gente espera que nos próximos 12 meses muita coisa possa andar. Eu acho que a ANEEL vai ter que também se dedicar a isso. Tem aí agora o fechamento da CP07, que traz diversos aperfeiçoamentos, traz o Open Energy, traz sistemas de concorrência, de migração, estabelece prazos. Então, acho que a coisa está andando a contento. Tá certo? Agora, certamente, como você mencionou, os próximos 12, 24 meses serão bastante intensos, acho que para todos, não só do ponto de vista regulatório, mas o mercado vai ter que se preparar. Né? A gente pode falar disso depois, sem querer me alongar, mas o grupo B é muito diferente do grupo A. Né? Como o Viana disse, hoje, o maior atrativo do Mercado Livre é preço. Né? Porque é muito difícil você oferecer algo melhor para o consumidor do que 30% de desconto. Difícil, 30% de desconto é muito desconto para você conseguir algo melhor do que isso. Então, o grande chamariz na primeira migração é preço. E na segunda? Né? E na segunda migração? Quando eu tenho que tirar o consumidor que já migrou de uma comercializadora e trazer para a minha, não vai ser mais preço.
Então, o mercado vai gradativamente ter que se sofisticar, encontrar alternativas, produtos, com muita criatividade, conhecer melhor o mundo de varejo, mas isso é outra história. Aí a gente continua. Só para quem está nos assistindo, a gente está acostumado com algumas siglas aqui. Quando o Rodrigo fala em SUI, é supridor de última instância, Isso. que é uma discussão... É uma que tá- figura existente em outros mercados, não tem mistério nenhum. Inclusive, quando várias associações se reuniram em 2024 para elaborar um PL de abertura, o SUI foi amplamente detalhado nesse PL, até muito mais do que se imaginava que deveria conter numa lei. Né? A lei não deve entrar nos mínimos detalhes, mas a gente entrou até imaginando que depois o governo podia fazer um spin-off disso, transformar parte em decreto, parte em portaria. Mas o SUI, nós já tivemos um debate intenso, grande, inclusive na associação. Então, Qual que é o papel do SUI? Só para realmente para a gente SUI educar quem está O vendo. SUI é encarregado de atender o consumidor que, por algum motivo, ficar desassistido em relação à comercializadora que ele escolheu. Então, por exemplo, a minha comercializadora pode perder a licença, pode ter um problema quebrar, pode deixar de existir e eu não posso ficar sem energia elétrica. Então, o SUI é uma entidade para que atenda o consumidor de forma provisória, né, e por um prazo determinado de tempo e com uma tarifa majorada, para incentivar ele a sair do SUI o mais rápido possível. Tá certo? Agora, por que tem que ter esse incentivo para ele sair do SUI? Porque o SUI ele vai ter algumas condicionantes, algumas regras, de tal forma que a atividade econômica para quem opera o SUI vai ser sem risco. Tá certo? E quando houver alguma necessidade de caixa adicional, vai ser rateado entre todos os consumidores. Então, ele pode deixar um custo para quem já é livre. Então, por isso que vai ter aí, provavelmente, um incentivo para ele ficar o menor tempo possível. Então, o SUI é o primo do fundo garantidor, esse aí, do pessoal dos bancos aí, né? Mais ou menos isso. É mais ou menos isso. É uma figura para a proteção do consumidor, tá certo? Para que ele tenha garantido o seu suprimento, caso o comercializador que atende a empresa tenha alguma dificuldade. Ou seja, é fundamental, né, Rodrigo? Fundamental, já era para existir. Né? A gente tem uma discussão agora, o SUI vai atender só o varejista, consumidor varejado, vai entender o atacadista também, mas o SUI já poderia existir. 42% da carga do Brasil já é livre. Muito bem. Bom, eu vou vir para a ponta direita. Nosso amigo Donato aqui. Donato, você olhando aí para o mercado, nós estamos falando do mercado aqui, né? Ali, uma grande empresa, né? A Delta, com uma série de possibilidades, produtos, soluções. Aqui o Rodrigo também, a Abracel, também com um grupo significativo de empresas ali dentro da associação, fora toda a história que o Rodrigo tem no mercado. Como é que é a Volt, como é que vocês estão olhando para isso? Quais são as oportunidades que vocês percebem? O papel teu de estudar, de tentar antecipar para onde vai a tarifa, né? Que é um mote famoso dentro da Volt. Como é que vocês estão olhando para isso? Boa. Bom, muito obrigado, Crispim, aqui pela oportunidade, pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com o Viana, com o Rodrigo e com você também. Obrigado. E o Zóio, que também está claro. aí. Mas o Luiz citou um exemplo aqui que eu trabalhei na outra ponta, né? Porque é a questão do primeiro consumidor, né? Que foi a carbocloro. Na época, eu entrei para o setor assim, nas empresas em 2003 e os clientes que migravam eram clientes muito grandes, né? E isso gerava uma preocupação nas empresas. Nossa, eu vou perder tudo isso de receita, né? Porque com o Mercado Livre ela não vendia mais energia para o consumidor estava comprando energia de alguém. E, coincidentemente, a primeira pergunta que logo comecei a trabalhar que me fizeram foi, olha, eu era analista na época, né? Na verdade, eu era comprador de energia, eu não podia vender, só podia comprar, né? Na distribuidora Bandeirante Energia, que agora virou EDP São Paulo. E a primeira pergunta que o pessoal fez, olha, a gente precisa ter um estudo para saber se quando o cliente migra, a gente perde dinheiro ou não. Era uma dúvida recorrente dentro do setor. Eu perdi receita, mas eu perdi resultado por conta disso? O que está indo no meio? E aí foi uma coisa interessante, porque a tarifa em si desses grandes consumidores tem uma parte lá que é em função da demanda, uma parte que é em função da energia, cada um consome de um jeito, de outro. E a gente foi levantando os dados, né, dos consumidores, que também não era muito fácil, né, de levantar, mas a gente foi levantando os dados. E aí acho que caiu a ficha que explica o porquê que a abertura que está acontecendo é tão importante, né? A gente começou a perceber que dependia, né? A tarifa que é calculada no ambiente regulado, exatamente por ter que cobrar a mesma coisa de todo mundo, ela cobra para cobrir os custos totais, então ela cobra pela média. Quando você cobra pela média,
vai ter gente que vai ter um custo maior do que a média e gente que tem um custo menor. Cada um consome de um jeito, cada um tem uma característica diferente, né? E a hora que você faz pela média, quem tem um custo maior do que a média, se migra, é bom, porque você pegou alguém que custava mais do que você está cobrando e ele saiu, né, da tua carteira. E se sai alguém que tem um custo menor do que a média, é ruim, porque esse cara ele estava tendo uma margem positiva, justamente para equilibrar a margem final, né? Aí o que a gente fez? Até nessa época, em 2003, a gente treinou a primeira rede neural lá, que era para falar, dado esse consumidor, é bom ou não ele sair? Ela só tinha que responder isso, né? Também, se tivesse que responder mais coisa, com a capacidade de processamento que a gente tinha, naquela época, também não ia conseguir. Uhum. E aí saiu um mapa, principalmente para o pessoal que atendia grandes clientes, né? Também para o pessoal poder saber se aquele cliente estava querendo sair, era bom ou não, se era ruim, para botar um alerta de risco e tudo mais. Então, esse foi o primeiro. Hoje, a hora que a gente vê a tarifa no ambiente regulado, ela continua calculada pela média, né? Então, a hora que a gente tem a possibilidade do consumidor migrar, a gente começa a enxergar que, poxa, esses consumidores têm custo diferente, né? E dependendo de como eu gero energia, de como eu compro, tudo, eu posso ofertar produto diferente. E dá até com esse tipo de abordagem, né? A gente começa a enxergar nichos, porque a distribuidora tem que atender todo mundo, então ela compra para atender todo mundo. A gente sabe que os negócios não são assim, você faz um negócio mirando alguns públicos, porque você não sabe que não dá para deixar todo mundo feliz. Você fala, vou mirar aqui e vou trabalhar aqui, né? Então, por exemplo, a casa de veraneio, né? O pessoal tem uma casa no sítio ou uma casa na praia. O que acontece? Lá só tem consumo de fim de semana, né? De fim de semana, o consumo do Brasil inteiro é mais baixo, porque as fábricas estão fechadas, as lojas estão fechadas e tudo mais. O preço da energia realmente no fim de semana é mais baixo, porque você tem sobra ali, não tem tanta carga, tem usina gerando, tem umas que não podem nem desligar, então tem sobra. Poxa, mas quanto que esse consumidor paga? A mesma coisa do que o outro que está na cidade. Então, você pode ter, por exemplo, uma comercializadora especializada em fim de semana, né? Eu vou ter uma carteira aqui de consumidores que só consomem de fim de semana, eu vou vender mais barato para eles, porque eu consigo comprar mais barato se eu comprar só por fim de semana. Esse consumidor hoje não tem essa opção, não tem, porque ninguém está na média, né? Então, a abertura, uma outra cara que é muito importante, você pega as igrejas, tá certo? As igrejas só consomem praticamente de fim de semana, enche a igreja de domingo, vai de manhã à tarde, tudo, às vezes sábado, fim do dia. Pô, mas você cobra da igreja igual que você cobra de todo mundo, ele só consome no fim de semana. Você acha que você vai para o céu fazendo isso? Não vai, tá certo? Então, você pode ter um produto especial para as igrejas. Uhum. Então, e aí, tem cliente que, ao contrário, só consome durante a semana e nunca consome de fim de semana. Então, se você montar uma carteira mais equilibrada e tudo, você pode ter produto diferente. Você vai ter que começar a enxergar o consumidor, né? E enxergar hábito e traduzir o hábito em questão de custo e criar mecanismos para conseguir acessar esses consumidores, mostrar o benefício para eles. Então, a gente tem aí, eu acho que o principal ponto, para você conseguir mostrar o benefício para eles, você vai ter que se comunicar com eles, né? Você vai ter que explicar essas coisas. E hoje é uma coisa que não acontece. Ó, você quer ligar? Preenche esse formulário, né? Daqui tanto tempo eu te ligo e eu te mando uma fatura. Se você não pagar, você vai ler, tá certo? Então, essa questão é uma relação praticamente unidirecional, né? E o consumidor chegou em casa, acendeu a luz, ele está satisfeito. Ele vai poder ver que tem muito mais coisa por trás de acender a luz, né? A hora que ele começar a ser enxergado pelas empresas, elas vão ver outras necessidades e vão querer trazer uma experiência diferente para ele. Então, tem essa questão de reduzir custo? Eu acho que tem. Pelas nossas contas, em média, dá para reduzir em 10%, 11% o custo com a conta, né, dos consumidores de baixa tensão. Dependendo da distribuidora, pode chegar a 16%, 18%, mas também pode chegar a 5%, 6%. Então, essa diferença numa conta de R$200 por mês e tudo, é impactante na hora que você faz a conta no fim do mês, no fim do ano? Você economizou realmente. Mas esse não vai ser, acho que, o grande mote, né? A economia vai ser a questão inicial, e, na sequência, vem essa questão da experiência ser diferente. Poxa, que tipo de serviço eu recebo? Que tipo de atenção eu recebo? O que eu consigo fazer sem ter que conversar com ninguém? O que o pessoal vem e antecipa para mim? Então, para mim, é uma questão de experiência. Então, praticamente, a gente consegue identificar essas coisas que eu falei, olhando para os dados, olhando para os perfis de consumo. A gente vê que tem essas coisas que eu citei aqui do fim de semana e fora fim de semana, é uma das coisas que a gente consegue classificar os consumidores. Mas tem gente que consome só de noite, esse cara é super interessante, mas tem consumidor que consome só de noite? Tem. Tem gente que consome um bolinho de manhã e um bolinho à tarde, né? E nada na hora do almoço.
e tem gente que só consome na hora do almoço. Então, você começa a ver essas coisas, nossa, gente, é muito diferente um do outro, e aí a gente vai começar a falar, poxa, o que eu faço de diferente para essas pessoas? E se a gente for inteligente na hora de montar essas carteiras, a gente consegue ser muito mais sustentável, então consegue ofertar energia limpa, a gente consegue ter preço menor, porque a gente consegue comprar de forma otimizada. As distribuidoras têm que ir para um leilão que ela nem sabe o que vai dar, né? E depois tem que repassa para a tarifa. E a gente também consegue, então a gente consegue ter a parte sustentável, a gente consegue ter a questão de custos, né? E a outra ponta vai ficar com a distribuidora, que é garantir que a rede funcione, né? Então acho que também separa bem os papéis de, olha, a rede tem que funcionar, é a distribuidora. A energia tem que ser sustentável, tem que ser preço barato, tem que ser um preço acessível, né? E ela tem que enxergar a necessidade. Essa parte toda vai ficar com quem vai fazer as ofertas de energia. Muito bem. Antes de passar mais um papo aqui para o Viana, eu não posso deixar de agradecer, você falou de empresas, aos nossos patrocinadores que permitem que a gente faça esse papo e outros tantos mais aqui no Diário de uma Vida Elétrica no DUV. Então, agradecer a Trael Transformadores, uma empresa referência há mais de 30 anos, fabricante de transformador no Centro-Oeste brasileiro, uma estrutura incrível. Vou deixar o QR Code da Trael aqui para que você possa entrar e conhecer um pouco mais do que a Trael tem feito no Brasil com relação à fabricação de transformadores. A TTS Energia, também uma empresa EPCista, que constrói usinas na mini geração, mas também na geração centralizada solar, com mais de 100 megas, por exemplo, na mini geração. Está aqui o QR Code da TTS Energia para que você possa conhecer um pouco mais sobre a TTS. E também, claro, a TUV Highland, uma empresa mais que secular, 150 anos de história, uma referência na validação de produtos, processos, na análise da viabilidade daquele projeto, daquele produto. TUV Highland, está o QR Code da TUV aqui, para quem quiser conhecer um pouco mais. Obrigado a vocês que permitem que a gente faça esses debates e conte as histórias aqui no DUV. Viana, um tema que eu acho que é interessante, e vocês no grupo ali têm a luz, né? E também tem GD, enfim, né? Tem uma série de opções que vocês colocam no mercado. O Donato trouxe um ponto aqui que às vezes eu fico pensando, e a gente olhando para outros mercados lá fora, né, Portugal, enfim, mercados que já estão mais adiantados do que o Brasil no tema Mercado Livre, na baixa tensão, é que dá a impressão de que se na segunda-feira o Mercado Livre estiver valendo, todo mundo vai migrar, né, da baixa tensão. A pessoa física, o consumidor normal, vamos chamar assim. E a gente viu que não é assim, né? Tem um processo de educação, de conhecimento, né, de como é que isso funciona. Eu me lembro quando você esteve aqui, uma frase tua que ficou na minha cabeça foi que a GD compartilhada era o laboratório, ou era o piloto, talvez melhor dizendo, do que poderia vir a ser o Mercado Livre na baixa tensão. Como é que vocês estão olhando para isso? Ou seja, porque tem um custo aí que a gente já falou, né? Muitas vezes, o pessoal vai migrar, mas calma lá, tem um custo de aquisição, tem um custo de entendimento. Eu uso sempre o exemplo da minha mãe. Você falar para a minha mãe que você vai ter um desconto, alguém bater lá em casa, fala, olha, vai ter um desconto de 10%, 15%. Mas aí você vai ter que você vai ter um contrato, você vai ter que olhar para isso, você vai ter que olhar para aquilo, enfim. Se você colocar uma complexidade nisso daí, ela não vai de jeito nenhum. Ela vai continuar na CEMIG, que ela está lá em Minas, e está tudo certo, porque ela não quer olhar para esse tema. Ela está acostumada. Como é que o mercado está olhando para isso? Quer dizer, no momento que abriu, vai ser dessa forma? O que vai precisar ser feito na experiência de vocês? Bom, até uma experiência que não é nossa, né, mas é do mercado, essa migração ela tem um tempo para se concretizar, né? O Rodrigo falou, temos hoje um pouco mais de 40%, né, 42%, 44% da energia já está no Mercado Livre. Mas em termos de número de consumidores, deve dar uns 80 mil. 80 mil, mais ou menos. Então, Dá 90 milhões de UCESA e daí 90 tem milhões. 200 mil elegíveis, né? Podem ser livres. Então, proporcionalmente, até interessante. Porque aí você tem já alguns consumidores que são o próprio Estado, que, né, a migração é mais difícil.
já tem os consumidores de baixa renda que já foram beneficiados, que estão Sim. na MP 1.300, Aham. que né, não teriam interesse, né? Já tem essa energia subsidiada, mas, mesmo assim, serão milhões de consumidores que vão migrar para o Mercado Livre. E a gente tem que ter em consciência, tem que ter na mente que o tipo de consumidor muda muito. Né? Você mesmo falou, né? Nós temos consumidores... Nós vimos até a portaria 050 do consumidor que tinha uma conta, um ticket de R$50 mil mês, grandes números, né? Com a portaria 050, nós já baixamos para 7, 10 mil. Já mudou o perfil. É outro perfil do consumidor. Agora nós vamos para o consumidor que tem R$200, R$100. Como é que fica, né? E aí, você citou o custo de aquisição, o famoso CAC, né? Você não pode ter o mesmo tipo de marketing, né? Eu vou voltar a falar aqui num tripé que eu gosto de falar. Você não pode ter o mesmo tipo de approach de marketing com o consumidor que tem uma conta de 10, 50 mil. Você tem que ter um marketing mais de massa. Uhum. Então, você tem que aprender a lidar com esse consumidor, né? O custo de aquisição dele impede que você tenha um contato direto, telefone, né, nessa venda, ou ir lá no cliente, né, coisa que a gente sempre fez, vamos lá no cliente, né, convencer, mostrar. Uhum. Quando você pega milhões de consumidores, você não consegue. Agora, o que vai acontecer? Muito são as mídias sociais. É a terceirização, os agentes. O cara vende outros produtos, mas bate de porta em porta e vende também energia elétrica. A outra questão é a tecnologia, né? Nós lá, nessa nossa experiência, nós compramos uma empresa de tecnologia para prover software e hardware. Uma coisa é você ter lá 500, 600 consumidores e fazer o seu faturamento com uma planilha Excel. E quando você tiver milhões, né, você tem que ter um sistema de billing sofisticado, como tem as distribuidoras. A outra questão também é a questão do próprio software, né? Por exemplo, como é que você decide se vai migrar ou não, né? Nós temos lá um sisteminha que você, com o celular, fotografa a tua fatura de energia, automaticamente essa fatura é digitalizada e são oferecidas opções para você migrar para o Mercado Livre. Isso, rapidamente, com um clique, você faz isso aí. Eu quero um contrato de 1 ano, eu quero um contrato de médio prazo, longo prazo, as condições são diferentes. Isso aí, você precisa ter tecnologia para isso, né? E também hardware, né? A gente desenvolveu um aparelhinho que põe na caixa de energia do consumidor, nós falamos naquela outra conversa, sim, tinha uma. Na qual eu instalo lá no meu quadro de luz, né? E eu tenho, por exemplo, a minha conta de energia, hoje, como consumidor cativo, eu só tenho no final do mês, aliás, no final do outro mês, né? Sim. Quando chega a minha fatura. Essa forma não, eu tenho essa conta de energia a hora que eu quiser no celular. Sim. Eu posso, inclusive, controlar, né? Esse software indica os vilões da tua conta. É o secador de cabelo da mulher, é a máquina de lavar. Você está propondo, então, cortar o secador de cabelo da mulher. Eu estou achando você de uma coragem, assim, não. Isso foi um exemplo só, né? Foi só eu estou mostrando que ela use em horários mais adequados. Isso, que é aquela ideia que o Donato trouxe, no horário mais barato, no domingo, seca o cabelo no domingo. Muito bem, inclusive colaborando com a curva de carga que nós vamos falar. Daqui a pouco, vamos falar. Então, tudo isso você precisa de tecnologia. Então, é o segundo tripé, né? Então, você tem marketing, TI, e você tem também gestão de pessoas. Aquele profissional, né, tradicional, o modeleiro, o comercializador, né, que conversava com o cliente, ele continua a ter seu espaço. Mas você precisa de um profissional voltado ao varejo, né? Por exemplo, se você for lá, entrar na sede lá da Luz, ela tem um visual diferente da Delta, né? Muito mais aberto. Né? Você vê pessoas com mochila, calça jeans, tênis. É um profissional que veio de áreas como telefonia,
banco, áreas que são acostumadas a lidar com o varejo. O massa, né? Então, por que nós entramos na MMGD? Nós entramos na MMGD justamente por esse aprendizado, para lidar com esse tripé. E, olha, não tem sido fácil. Esse aprendizado ele não é de curto prazo, ele é longo. Sim, até porque o próprio consumidor, né, Viana, ele precisa também entender o que é isso, né? Vocês são muito ocupados, trabalham muito, eu tenho até, como eu falei, a dificuldade, às vezes, de falar com vocês e tal, consigo, mas tem dificuldade. Então, vocês não assistem novela, eu estou supondo. Eu tenho que assistir, porque minha mulher assiste, então eu falo, vem assistir comigo e tal. Na novela agora, da 7, essa Dona de Mim, tem um comercial, o famoso, como é que é, merchandising, que o pessoal chamava, agora mudou o nome, né, porque é mais incisivo ainda. Tem um vendedor da Axia, nossa antiga Eletrobras, conversando com o cara do financeiro da empresa, isso na cena, dizendo, olha, não, a gente tem aqui uma modalidade, é uma fábrica de roupa, aqui você vai poder comprar a energia, vai pagar mais barato, a gente que vai te fornecer. Então, eu estou pegando esse exemplo na brincadeira, mas falando sério, disso, né? Já estão indo, como a BYD foi, para falar de carro elétrico nas novelas, muito forte, né? Foi uma estratégia. Você vê que o pessoal falou, opa, como é que eu atinjo massa? Que é o que a gente está falando, né? Como é que eu faço o pessoal entender? E é interessante, porque a gente imagina, porque a gente discute isso todo dia, que as pessoas sabem, as pessoas não sabem. As pessoas não têm ideia de que existe o Mercado Livre, né? Aí eu vou lembrar daquele papo nosso. Tem o Mercado Livre. a desconfiança, né? O consumidor tem que entender o Mercado Livre. Como é que o consumidor vai... Não, mas eu sou cliente da concessionária tal, da outra, ele me fornece esse negócio não funciona, boa, não, isso agora daí eu vou não... deixar de ser cliente Isso. deles. Então, essa dissociação, ele entender, não, você vai comprar a energia de um comercializador, Sim. mas toda a parte da qualidade da energia vai continuar dependendo do teu distribuidor. Então, vai ter que ter uma educação. Até eu acho que o Rodrigo pode falar um pouco, nós temos planos lá na associação sobre isso. Uma educação do consumidor, para ele entender o que é esse mercado. Sim. Né? Você falou, o Donato também falou do desconto. Né? O desconto é importante, mas para a entrada é importante. Porque quando eu estou falando de um ticket de R$200, eu estou falando de um desconto de R$20, R$30. É pouco? Não é pouco. É uma conta no ano. É uma depende. conta do ano. Sim. É uma família que, às vezes, tem uma renda baixa, né, do salário mínimo, que é um percentual importante da conta. Sim. Mas é entrada. E depois, o que vai acontecer, no segundo momento, é que as comercializadoras varejistas vão disputar entre si. Sim. Então, você vai ter que ter um diferencial, você vai ter que poder oferecer um seguro de vida, você vai ter que oferecer uma manutenção dentro da tua casa, se tiver algum problema, se tiver, né, que isso a distribuidora não faz, a distribuidora ela faz a manutenção do medidor para fora, do medidor para dentro não. É uma possibilidade. Não, seja meu cliente, por um ano você tem essa manutenção de graça. Sim, sim. Imaginando coisas aí que Aliás, você podem está dando vir, boas ideias, né? Quem assistir aí, ó, quem não assiste o Diário de uma Vida Elétrica perde essas boas ideias. É um bom spoiler para os concorrentes. Não é? Isso aí, já é. Se você quiser, eu edito, tá? Não, Viana, excelente, acho que é isso mesmo. E aí, já julgando a outra pergunta. Posso só fazer um Pode, você veio aqui para isso, bora lá. Eu concordo com tudo que o Viana disse, acho que ele deu o panorama completo. Eu só acrescentaria o seguinte, pode ser que a gente se surpreenda. Por quê? Porque a abertura vai acontecer no Brasil num momento muito diferente do que ocorreu em outros mercados mundiais, como na Inglaterra, que aconteceu no início dos anos 2000, quando você não tinha tecnologia, internet, essa facilidade para achar informação, aplicativo. migrar, escanear a conta, QR Code, migrar com um clique. Então, eu acho que o momento atual, né, assim, nós somos uma sociedade absolutamente tecnológica, e a tecnologia vai fazer muita diferença nesse processo. E mais do que isso, o brasileiro sabe usar a tecnologia. Nós temos os melhores internet banks do mundo,
nós temos já há muitos anos eleições online, nós temos a Receita Federal, o WhatsApp que disseminou no Brasil. Por aí vai. Isso aí, a gente sabe usar a Quem tecnologia. não anda mais, né? O pessoal tem mania de menosprezar a Dona Maria e o seu Zé. A Dona Maria tem 2 celulares, ela sabe exatamente quando usar cada um. E ela comprou telefonia móvel sem entender como funciona esse mercado. Ela comprou um produto, tá certo? E a gente vai ter que vender produto para o consumidor. Então, eu acho que a gente pode se surpreender com a velocidade da migração em função do momento e da vida tecnológica que nós temos hoje. O consumidor dos anos 2000 da Inglaterra, quando migrou, se acostumou a ficar parado, porque para migrar de novo era muito complicado. Aqui, se for fácil, e será fácil, essa inércia pode ser, inclusive, menor, que a gente percebe em outros mercados. Então, como aconteceu na telefonia, né? Como aconteceu na telefonia. Exatamente. Eu tenho ido para Minas religiosamente agora, em função de questões familiares. E na estrada, a minha operadora não pega. Eu já descobri que a concorrente dela pega. Eu já estou tomando as providências para migrar. Quer dar nomes? Não, de forma alguma. Uma delas, depois, né? Fernão Dias, né? Uma Fernão delas pode ser Dias. nossa associada em breve. Então espera, né? Calma. Então, eu acho que esse momento e da sociedade vai fazer diferença. E, além do que, a nossa publicidade é muito boa. O Brasil sabe fazer varejo. O Brasil sabe fazer varejo. Porque é um mercado muito difícil, é um mercado que vive em crise, é um mercado que tinha inflação, é um mercado de baixa renda. Então, o varejista aprendeu, entendeu? Então, isso tudo vai fazer diferença. O Rodrigo, mas tem um tema aí, né? E é o óbvio aqui agora, vai te dar mais trabalho, né? Na Bracel, né? Porque eu imagino que... A Bracel tem tanto trabalho, que se der mais trabalho, vai ter que fazer outra. Não, mas não é uma tendência. Não, mas olha, eu acho que vai ter mais gente olhando para isso. Eu acho que o papel da associação, como associação, vai ser de explicar o que é o Mercado Livre. Então, a principal dúvida que o pessoal faz, e pessoas até assim muito instruídas, com quem eu tenho relacionamento, eu tenho um grupo de formadores de opinião no meu WhatsApp, que eu sempre mando informações do Mercado Livre, mas são pessoas que não são do mercado de energia elétrica, tá certo? Mas são muito letradas, cultas, e etc. Então, profissionais de sucesso em outros mercados. E alguns não entenderam ainda o conceito. Tá certo? Eles não entendem como é que a energia vai chegar à casa dele, etc. Posso te dar um exemplo? Sábado, eu estava conversando com meu pai. O diretor-geral passou por Votorantim, passou por Camargo, Vale, enfim, tem uma história, está com seus 75 anos, e é um cara que viu muito grandes empresas e está numa empresa chilena de papel e celulose com uma fábrica gigantesca no sul do Brasil. E aí eu falando com ele, semana que vem tem um encontro anual do Mercado Livre, a gente vai lá para cobrir, e comecei a contar. Sabe o que ele me falou? E quando eu falei, tem gente que a gente imagina que sabe, não sabe, ele falou para mim, mas como é que é isso? Você pode comprar energia? Eu falei, não é possível. Pensei comigo, não é possível. Mas é possível, Crispim, porque isso está muito restrito, né? Poucas empresas. A tua empresa, eu falei com ele, a tua empresa certamente, intensiva, fábrica de papel e celular, certamente ela está no Mercado Livre, que você não sabe. Com cogeração, talvez. Né? Isso, talvez em cogeração. Mas eu estou pegando como diz, não é porque é meu pai, não, é pelo histórico dele. Lógico, cara, foi o que eu falei. E ele não tinha ideia dessa possibilidade. Agora, quando vai para a novela, quando tiver um enredo de samba de carnaval, e quando você vê o anúncio na rede social, o influencer dizendo que comprou, que migrou, etc. E tal, a coisa muda de figura. Rápido, né? Agora, eu acho que, para finalizar, um papel importante que a associação vai ter, além de divulgar, está muito relacionado ao esforço que a gente está fazendo agora de autorregulação. Eu acho que os nossos associados têm que se diferenciar dos demais. Estar na associação precisa ser muito mais do que ter acesso a estudos, participar de debates, organizar a representação institucional. Estar na associação significa ser diferente de quem não está. Então, acho que a gente vai ter que trabalhar nisso. Por exemplo, um contrato que seja que tenha um aval de uma associação que dê segurança para o consumidor. Então, se eu tenho o contrato da Bracel, eu sei que o contrato é bom. Quem não tem o contrato igual o selo da Bracel, do café ali? Exatamente. Então, coisas desse tipo vão nos diferenciar. Tá. Eu acho que um pouco do nosso papel vai por aí também. Isso é importante, né, Rodrigo? Porque, embora tenha o SUI, mas é um incômodo, é um problema. Você
migrar para o Mercado Livre, depois ter que retornar para... Ainda não sabe quem vai fazer esse papel de SUI, né? Então, se você puder, na escolha, né, Acertar, um né? varejista já fazer a escolha certa, não, tem o selo da associação tal, ter alguma garantia, né, do teu fornecedor, assim como você faz. Quando você compra um produto, você olha o fornecedor. Quando você comprar energia, você vai ter que olhar o fornecedor também. Não é qualquer um que põe na rede social aí. Está acontecendo isso com o MMGD. Não é qualquer um que põe na rede social que você pode comprar. Você tem que ter confiança no teu fornecedor. Está acontecendo com bebida alcoólica. Você não compra Não, mais esse é o hoje fim em do qualquer mundo, lugar. isso aí- Você não entra em qualquer táxi parado na porta do aeroporto. Então, o consumidor sabe. O pessoal menospreza o consumidor, mas o consumidor somos nós. E nós sabemos fazer escolhas. E os consumidores de menor renda também sabem fazer escolhas, porque fazem escolhas todo dia, toda hora. Tem dois pontos que eu queria colocar rápido. Deixa eu só fazer uma última pergunta. Eu vi que... porque eu fiquei com uma dúvida aqui. Hoje, quando você vai migrar, estou falando pegar a média empresa, né? Ela tem aquele período de 6 meses, da Câmara de Comercialização de Energia e tudo. Isso vai ter que mudar, né? Não, vai continuar. São 6 meses para migração. Bom, mas O que mudou agora é que o A2 ou A4 pode migrar em 90 dias. Mas mesmo o B? O mesmo B. Não tem nenhuma previsão de alterar isso agora. Pode ser que se altere. Tá. Né? Agora, isso está muito mais em função de oferecer previsibilidade para a distribuidora do que qualquer outra coisa. Né? Poderia migrar num clique em 1 minuto. Né? Mas, assim, há uma preocupação limitador, né, com a Rodrigo? gestão do portfólio. Agora, a partir do momento que os portfólios das distribuidoras forem diminuindo, essa preocupação tende a diminuir também, né, Donato? Eu imagino. Eu acho que Os 2 pontos. Isso. agora viraram 4 já. Então, Mas- pronto. É Judas, hein? É juro Pesado, rápido. Mas tem uma questão aqui, eu estava conversando outro dia com uma colega, que ela participou da abertura da telefonia, 98, 99 e tal. E ela estava comentando... E ela estava comentando com a gente uma coisa que foi interessante. Ela falou, olha, com pouco tempo, já começou a ter a questão da gente ofertar pacote. Então, a gente queria ofertar telefonia física, fixa, queria ofertar internet, né, junto, e queria o celular junto. E aí, depois, TV, os combos. Então, eu falei, mas sabe qual era o problema? Ela falou, a gente não tinha dado para precificar o combo, a gente não sabia o hábito do consumidor, a gente não sabia, não tinha informação. Então, ela falou, uma das grandes dificuldades era a falta de dado. Ela falou, a gente tinha que montar um combo, e o combo era regulado, tinha que aprovar na Anatel o combo, só que a gente não tinha dado. Então, a gente tinha que... Como é que você monta produto sem ter informação? Né? E isso, obviamente, fez com que os produtos demorassem muito mais para sair, falta de dado. Né? Então, uma das coisas que a gente vê hoje nas empresas, e aí é uma questão importante, a gente tendo dado, né, a gente consegue montar produto e enxergar essa realidade de uma forma muito mais rápida. Então, a gente tem feito um trabalho com várias empresas, a primeira coisa que a gente pergunta para as empresas é o seguinte, quanto que o bônus dos seus executivos depende da qualidade do dado da sua empresa? A grande maioria não depende, só teve uma até hoje que levantou a mão, né? Que falou que depende. O meu bônus, se o dado for ruim, o meu bônus cai. Né? Porque se não tiver cuidado com os dados e com as informações, a gente já viu o caso que o nome do cliente é Casa Não Tem Cachorro. Né? Então, isso existe, porque alguém preencheu aquilo ali. Tem casos em que o pessoal quer fazer recadastramento. Teve uma empresa que a gente foi e a gente não entendia. Como é que pode ter 120 mil CNPJ iguaizinhos? Iguaizinhos. Aí a gente foi ver quem que é o cara. Era uma fábrica de plástico. Aí que a gente entendeu, eles contrataram uma empresa terceira para fazer recadastramento. Botou o pessoal numa sala e o pessoal ficava digitando as empresas, refazendo o cadastro. Só que tinha empresa que o cadastro estava ruim, o cara não tinha o CNPJ, ele precisava entrar com o CNPJ válido, senão o sistema não aceitava. Aí tinha um bebedouro lá, no canto tinha uma caixa de copo de plástico. E na caixa de copo de plástico tinha o CNPJ, isso é caso real, tinha o CNPJ da empresa. Aí o cara botava, pum, o sistema aceitava. Cara, todo o CNPJ com problema virou o CNPJ da fábrica de plástico. Aí como é que você vai cobrar o cara? Como é que você vai se comunicar com ele? Como é que você vai fazer uma nota fiscal? Ferrou tudo, nada vai funcionar. Só o Donato é capaz de trazer essas histórias. Eu assisto os podcasts do Donato, que é isso. Essa questão dos dados é super importante, né? Então, assim, se a gente não tiver dado e não cuidar o dado com bastante carinho e ter muita governança sobre ele, a gente não vai ser rápido o suficiente, mas a gente tem a chance, porque hoje tem muito meio de adquirir dado, muito jeito de fazer avaliação e tudo mais. Então, esse é um ponto que é super importante. E os dados têm um impacto econômico, né? Você pega, por exemplo, isso é um caso, eu não posso falar de quem é, mas você pega, por exemplo,
hotel, Qual? sei lá, Hotel Santa Maria, sei lá, qualquer coisa assim, qualquer nome, qualquer hotel, não sei o quê. Aí você vai no cadastro da empresa, ele está como residência. O que significa isso? Dependendo do estado, você cobrou o ICMS dele errado, porque você cobrou ele ICMS residencial e era para ser comercial. Em São Paulo, dá uma diferença de 25% para 18%. E aí o fisco chega e fala, opa, você está me devendo imposto, meu amigo. Né? A defesa do consumidor chega, opa, você está cobrando a mais. De qualquer jeito, você dançou, você vai ter que devolver em dobro o seu multado e tudo mais. Então, o dado tem esse valor de gerar produto, gerar negócio, e tem um outro valor que, não conformidade, sempre vai estar prejudicando alguém. Né? Então, o cuidado com o dado acho que é fundamental nessa questão da abertura do mercado. E outro ponto que eu concordo com vocês aqui, que vocês colocaram, essa questão de comunicação, né? A gente estava fazendo outro dia um focus group com alguns consumidores para entender o melhor jeito de comunicar com eles. E a gente começou com uma conta de luz. Olha, projetou a conta. Primeiro, que se você não projetar com um zoom, não dá para enxergar, porque é muito pequenininho ali, né? Aí a gente começou a falar, olha, gente, está vendo isso daqui? PIS, COFINS, isso daqui é governo federal, é imposto federal. ICMS, olha como é o óbvio, né? É imposto estadual, né? Aí, TUSD é o quanto você paga pela distribuidora, tarifa de uso. Aí teve um senhorzinho que levantou a mão e ele falou, gente, por que vocês não escrevem isso? Por que você escreve PIS, COFINS e não escreve imposto federal? Por que você escreve ICMS e você não escreve imposto para o governo do Estado? Por que vocês dificultam tanto, gente? Como é que a gente ia saber essas coisas? Né? Então, acho que esse é um ponto que é crítico. Né? E o outro ponto, esse daqui é uma história real, a gente estava conversando com uma colega e ela trabalhava numa indústria de beleza. Né? E ela foi promovida e tal, e que deram o trabalho para ela, agora você vai para o Japão. Ela falou, caraca, vou para o Japão. O que você vai fazer lá? Você vai morar na casa das pessoas. Falou, o quê? Falou, você vai o seguinte, você vai morar na casa das pessoas e você tem que ficar olhando como que elas usam os nossos produtos, para a gente saber, a gente entender como é que usa. Porque, olha só, ela chegou à conclusão que uma mulher japonesa, em média, a hora que saía para trabalhar, já tinha usado 45 produtos. Mentira. Né? De creme disso, creme daquilo, cabelo, não sei o que lá. Então, ela falou, caramba, você olha na pia do seu banheiro, você vai ver que não está tão longe. É desigual. É né? desigual. Mas ela começou a entender isso, e com base nisso, entendendo o hábito e tudo, ele falou, cara, a mulher, falta tal coisa. Se eu fizesse um creme que tivesse isso, já matava 3 produtos. Aí ele começa a desenvolver produto. Então, a gente vai ter que se aproximar do hábito das pessoas. Né? E, por fim, eu acho que essa é uma história também real, a gente achou uma brasileira trabalhando na Associação de Consumidores na Austrália. E a gente ligou para ela, a gente queria conversar com você e tal, não sei o quê. Né? E ela falou uma coisa para a gente que eu acho que é fundamental para entender essa questão da abertura do mercado. Ela falou, gente, vocês têm que entender que as pessoas têm muito mais coisa para fazer da vida do que ficar se preocupando com a energia elétrica. Né? Ela falou, tem uns 3% de consumidor que é que nem vocês, que ficam falando de pico, fora pico, não sei o quê, não sei o quê. A maioria quer usar, quer ter ela disponível, quer ter um preço justo, e quer saber que fez uma boa opção, quer ser bem atendido, quando falta quer ser informado, se vai ter variação de preço quer saber antes. Ele não quer ficar sendo assim, ver a notícia no jornal sobre energia, e a própria empresa dele não falou nada para ele. Então, é isso que o consumidor quer, ele quer ser bem tratado. Se ele for bem tratado, ele vai estar feliz, tá certo? Para de querer ficar explicando para ele da térmica, de não sei o quê. Cara, você sabe, você entra no avião, você sabe quantas pessoas trabalharam para aquele avião estar pronto naquela hora para você poder sair? Que tipo de combustível ele usa? Quem forneceu? Você não sabe nada. Então, ela falou, olha, é isso, cara. Você entrega para ele o produto, o serviço, trata ele bem, deixa ele bem informado, não deixe ele ficar sabendo as coisas pelos outros, você se comunica com ele. E aí, quem chegar na frente, né, enxergando esse tipo de tratamento, ela falou, vai estar na frente. Né, 3, 4% querem saber, tá? Ela falou, o pessoal mais geek, aí, mais nerd. O resto, o pessoal quer ter o produto entregue, ser bem tratado e por aí vai. E quando você olha alguns sites de comparação de produtos de energia elétrica em outros mercados, você encontra exatamente isso. Migre e ganhe um mês de graça, a sua escolha. Quinta-feira você não paga. Garanta reajuste, sem reajuste por 5 anos, ou reajuste indexado a um índice específico. É isso, aí o cara vai escolher o que ele quer. O pai do nosso vice-presidente, Alexandre Lopes, ele mora em Portugal e tem um senhor de 80 anos. Ele acabou de migrar de fornecedor no Mercado Livre para um que oferece a ele eletricista gratuito.
porque ele precisa para mexer na lâmpada, trocar, é uma casa antiga e tal. Então, ele enxergou valor nisso. Tá certo? Ele trocou o que dava voucher de supermercado e passou a ter eletricista gratuito, porque ele não quer subir na escada, pode se acidentar e tal. Então, cada um enxerga valor de uma forma diferente. E isso muda também o perfil das empresas, né? Porque a gente está acostumado que quem te fornece energia é uma empresa de energia. Daqui a pouco, quem vai estar te oferecendo energia é a empresa de seguro. Quem vai estar te oferecendo... Não, o mercado entra muita gente diferente. A Octopus, que é a maior trader de energia da Inglaterra, se eu não me engano, ela não se apresenta como uma empresa de energia. Ela diz, eu sou uma empresa de tecnologia. E quando nós tivemos uma apresentação dela no Texas, hoje vai estar o representante da Octopus aqui, como keynote speaker do evento, que, na verdade, da Kraken, que é a empresa de tecnologia da Octopus, ele disse o seguinte, nós não temos na mesa de trader nenhum homem ou mulher, nenhum ser humano comprando e vendendo energia. É tudo algoritmo e tecnologia. É a maior comercializadora do mundo. Nesses exemplos, né, tem uma empresa na França, não vou citar o nome, que é concorrente, mas que tem uma propaganda na televisão, que ele está cortando grama, né, de tarde. E daí o vizinho fala, pô, você está gastando energia cortando grama? Essa hora ele falou, não, o meu fornecedor, eu posso usar 2 horas por dia Qualquer hora. Energia sem custo. Sem custo. O horário fixado pelo fornecedor. E aí a digitalização é fundamental, né? Para a gente poder criar Saber produtos. quando é que ele consumiu, você tem que saber. Exatamente. Normalmente, ele não vem para esse quadro do DUV, o debate, tá ligado? Normalmente ele não vem. Mas aí, como ele falou, não, mas eu conheço os 3, eu participei do podcast deles, e eu quero perguntar, porque o momento do setor é elétrico e tudo, eu vou ter que chamar ele aqui. Não é o teu quadro botando pilha, mas você vai poder participar. Ou a produção vai fazer a tua vinheta, eu sei que vai fazer, você queria vir. A gente tem trabalho hoje no Encontro Anual do Mercado Livre, você está escalado para a gente contar a história desse evento. 25 anos de Abracel, 30 anos de Mercado Livre, a gente vai estar lá. Me conta o que você queria perguntar. Esse aí. O que o Zóia quer saber de vocês é o seguinte, e aí talvez até nesse contexto do Mercado Livre, que é o pano de fundo nosso aqui. A gente está vivendo um momento interessante, para dizer o mínimo, no nosso setor elétrico. Né? Me lembro a última vez que a gente conversou no Enase, a gente estava na expectativa da MP 1.300, que ficou só com a tarifa social, julgamos tudo para 1.304, que saiu agora, saiu alguns vetos presidenciais, né? Vetos do governo. 20 ou 13? 20. Nossa, então eu tenho que refazer meu post. Vou ter que refazer meu post no 20 LinkedIn. vetos em 18 temas. Enfim, bom, então você vê que o tema está aí. Onde há uma sinergia, e aí para os 3, do Mercado Livre, com um tema que está batendo muito na porta, a gente fala disso toda vez, o Zóia já até está acostumado com a palavra, curtailment que está aí. Isso muda alguma coisa? Há a perspectiva de mudar? O Mercado Livre, essa migração, de alguma forma, ajuda? Enfim, como é que a gente está olhando para isso? Você trouxe um tema ali, enquanto a gente estava conversando um pouco antes. Na hora que a gente for falar desse fornecimento de energia que você trouxe aí agora no Mercado Livre, ele vai dar para ser de fonte renovável? A gente começa a discutir agora uma questão de segurança do sistema, que está cada vez mais. A gente sabe do problema, a gente fala dele praticamente todo dia, né, do operador nacional do sistema, um volume cada vez maior de corte. Ou seja, esse caldo aí eu queria ouvir vocês na pergunta que é dele, não é minha. Para onde que a gente vai? Mercado Livre, ele acaba sendo positivo nesse sentido, enfim. Deixa eu só fazer um comentário antes de... Eu vou Não, a parte mais isso. fácil. Tá. Você já sai do problema e joga para os 2. É isso aí, foi malandro. Olha, o Mercado Livre, ele sobretudo no Brasil, eu vou dizer porque ele é o indutor da energia renovável. Não por menos, 100% da matriz que atende o Mercado Livre é renovável, com a maior participação de hidrelétricas com reservatório, inclusive. Certo? Agora, por quê? Porque aqui, assim, sempre que você dá direito para o consumidor escolher, ele vai querer a energia mais barata ou a energia renovável.
E no Brasil, a mais barata é a energia renovável. Então, é a energia renovável que o consumidor vai comprar. Eu disse isso na audiência da 1304 para o senador Braga, e depois ele fez um comentário e eu concordo com ele. Ele disse, a energia mais barata aqui é renovável porque ela não considera os atributos que alguém está comprando para entregar algo que ela não entrega, para colocar ela no centro de carga que ela precisa atender, que são as linhas de transmissão. E ele tem razão, é verdade. Então, é preciso, né, a gente dar uma olhada nisso e dar uma rearrumada, sobretudo agora que a gente está vendo um sistema carente de diversos atributos e abundante em outros atributos. Isso virou um problema. A carência é um problema e a abundância também é um problema. Então, a gente precisa endereçar esse tema. Eu acho que aí tem uma conversa entre o Mercado Livre e o curtailment, essas histórias todas, porque o consumidor vai sempre demandar a energia renovável. E é a energia renovável que vai ser contratada. Agora, como administrar isso? Como é o governo que vai contratar os atributos que elas porventura não entreguem e vai ratear isso em todo mundo? Ou os comercializadores vão ter que montar portfólios firmando essa energia, entregando esse atributo também? Qual vai ser a solução? É dizer, se eu comprei só renovável, mas você está comprando um risco também, em tese, seria isso? Não, em outros mercados, o comercializador ele tem que entregar a potência, por exemplo, ele tem que entregar outros atributos que a renovável, porventura, não entrega. Então, ele faz o mix. O comercializador compra um pouco de térmica, o comercializador compra hidrelétrica com reservatório, ele compra eólica e solar, e ele entrega para você um produto que tem uma estrutura por trás dele que tem um regramento que define a característica mínima desse produto. Estou dando um exemplo. O que a gente está fazendo aqui é diferente. O que a gente está fazendo o governo, sempre que olhar para a matriz e identificar que falta algum atributo, ele contrata e rateia o custo entre todo mundo. Agora, essa é a melhor solução? É o governo que tem que comprar energia? Ou é o mercado que deveria resolver isso, conhecedor do que é que o sistema precisa? Então, são discussões que eu acho que a gente vai ter que ter, que já estão atrasadas. Viana, antes de você fazer essa ponte aí eu vou fazer igual a vocês, eu não vou citar nome, mas está no nosso podcast, vocês vão ter que ver para descobrir quem foi que falou. Um dos nossos amigos do setor disse que se tem uma fonte que está feliz com as renováveis é a térmica, né? Porque, nesse momento, quanto mais renovável você está colocando no sistema, mais térmica vem a reboque, porque para você ter a garantia de que aquilo ali vai ter a segurança do sistema, a gente está crescendo em renovável, mas, em contrapartida, a gente começa a precisar de cada vez mais de assim térmica. No mundo todo, né? Não, você viu no case da Alemanha? Então, é paradoxal, né? Você fala, é renovável, legal, tá, mas você está pondo mais renovável, mas você vai ter que pôr térmica. Naturalmente. Térmica não é um problema, não. Não. Você não falou, mas evidentemente que nós todos já sabemos. Não, mas eu não falei, para quem está nos assistindo, deixa eu ver quem foi que disse isso, entendeu? Vai poder ir lá no site. Para poder ir lá. Tem direito. Aí, de repente, acha outro, isso, né? Isso, vai ter que procurar. São quase 70 podcasts hoje. Eu acho que esse tema é muito interessante, né? Eu cito aí, na época que o sistema era fácil de operar, o então presidente, o doutor Hermes, me convidou para fazer uma apresentação num ciclo de planejamento, né? Aí deve ter sido lá por pouco depois do ano 2004, 2005, por aí. E eu, conversando com alguns associados, eu estava na PIN na época, eu achei interessante, estava começando, a energia eólica começando a crescer. Eu achei interessante citar, né, como é que seria a operação do sistema, o desafio que seria para o operador, como é que seria a operação do sistema com o crescimento da energia eólica. Ainda a solar era muito incipiente ainda. Não estamos falando de eólica incipiente, né? Imagina solar. Mas as coisas aconteceram, e aconteceram muito rápido. Hoje, realmente, é muito difícil. A operação, hoje, o papel do operador nacional do sistema hoje é muito difícil. Tanto é que hoje já a discussão muito forte é que não basta ter operador nacional do sistema, né? Nós estamos aí, a curto, médio prazo, vamos ter os operadores regionais, os DSO.
Discute-se quem seria o DSO, ou se seria o próprio operador nacional ou não, mas isso é um detalhe. Ninguém discute a necessidade de ter o DSO. Então, esse sistema ficou altamente complexo. Agora, juntando o que o Donato falou, né, dessa flexibilidade, desses portfólios que você vai ter que montar em termos de consumidores, né, juntando o que eu mesmo citei desse exemplo lá na França, né, que uma empresa oferece 2 horas de graça em determinado horário do dia para o seu consumidor, eu vejo aí uma oportunidade, né, dentro dessa flexibilidade de você deixar a tua curva de carga mais flat. É evidentemente isso que eles querem lá na França. Né? Eu vou oferecer essa energia de graça agora, no né? momento, né, que você precisa que haja esse consumo. Então, eu acredito, indo agora direto à tua... Não, pergunta, dele, né? Eu só... Direto à pergunta do Zor, Isso. eu acredito que sim, eu acho que vai ser um facilitador, né? E essa questão que o Rodrigo colocou também é bem interessante, né? Como é que vai ser montado esse portfólio? Nós estamos falando, o Donato falou do portfólio de consumo, mas nós vamos ter um portfólio na oferta também. Eu acho que vai acontecer, né? Não a curto e médio prazo, não, mas em algum momento vai acontecer, que seria o ideal, né? Porque quanto menos o governo interferir ou tiver que interferir nessa questão, quanto mais o mercado se resolver, melhor. E nós temos uma experiência na Bracel, nós temos uma experiência dos comercializadores do mercado que ele tem uma facilidade muito grande em se resolver, em enfrentar crises. Nós tivemos várias crises do setor e em nenhum momento nós fomos socorridos pelo governo, né? O segmento distribuição teve que ser socorrido em mais de um momento. E teve mesmo, não tinha outra saída. Agora, a tradição desse mercado, do mercado livre de energia, é se resolver. Por isso eu acho que vai dar certo. Bom, eu acho que hoje a gente tem vários desafios aí na operação do sistema, então, mas tem um provérbio chinês que fala o seguinte, né? Se você quiser descansar na sombra, né, o melhor momento para você plantar uma árvore teria sido há 20 anos atrás, né? Mas o segundo melhor momento é agora, né? Planta que ela vai crescer, uma hora você vai ter sombra, né? Então, o que a gente vê? Ao longo do tempo, o setor foi se desenvolvendo, foi crescendo. De certa forma, a gente foi meio que negando algumas leis da física e algumas leis econômicas, né? Hoje em dia, por exemplo, durante a manhã, está sobrando energia. Você está sobrando, o que sobra não tem valor nenhum. Então, o preço deveria ser zero. Onde que o preço é zero, né? A gente não chega no preço zero. No fim do dia, a gente está tendo que despachar térmica e tudo para aguentar o pico, às vezes térmicas caras, né? Mas elas estão lá para fazer o papel delas, para aguentar o pico. Mas, você olha para o preço, a térmica custa 1.200, o preço está 300. Cara, não dá. Então, eu acho que é fundamental, né, com a abertura do mercado livre, a gente melhora muito a fluidez com que o consumidor pode sentir esse preço, porque o comercializador, né, o gerador que entende do mercado e está fazendo as ofertas, ele está enxergando esse preço. O consumidor não precisa enxergar. Mas ele, entendendo do sistema e vendo o preço alto, o preço baixo e tudo, ele vai começar a criar esses produtos. Ora, se você consumir de manhã, você ganha um bônus, né? Se você consumir à tarde, você vai ficar mais caro. Ou, se você não consumir à tarde, eu te dou um bônus. Também tem isso, né? E essas coisas não são uma obra de ficção, né? A gente tem alguns exemplos, por exemplo, que você, né, consumidor, está lá no seu computador e você recebe uma mensagem, um pop-up assim, olha, estou vendo aqui que você está no seu computador. O teu computador tem uma bateria, estou vendo aqui, tua bateria está cheia. Se você desligar o teu computador da tomada das 17 até as 20, eu te dou R$10, R$5. Você quer? Como é que ele sabe isso, né? Não, ele sabe que naquele dia, naquele período, por exemplo, não vai estar ventando, já não vai ter mais sol, vai ter que usar muita térmica, vai ficar muito caro. O comercializador fala, olha, se você deixar de consumir, ou eu não vou ter que pagar, ou eu vou poder pegar a energia que eu comprei para você e vou vender para outro num preço mais caro. Eu vou ganhar. Eu estou te dando um pedaço do ganho. Então, só que a gente tem que ter o quê? Tem que ter esse preço alto no fim do dia. Se o preço não aparecer, a gente vai perder. Não vai ter incentivo. Ao mesmo jeito que de manhã não dá para falar que o preço é 60, sendo que o negócio está jogando fora. O preço tem que ser no mínimo zero, tá certo? A gente tem que ter sinais de preço e tudo. A hora que isso acontecer,
essa liberdade que os comercializadores vão ter de criar produtos e ofertar para os clientes, que não existe hoje. Hoje a tarifa vale por 1 ano. Então, se você tiver numa região, a tarifa custa R$1 por quilowatt-hora, vai ser R$1 por quilowatt-hora o ano inteiro. Então, você não percebe se está sobrando, se está faltando, o que está acontecendo. De manhã, de tarde. Então, o mercado ele traz essa questão de trazer eficiência consigo, mas tem que ter o sinal de preço, né? Até coisas que a gente fez, por exemplo, para incentivar os painéis solares, a gente criou a questão do net metering, significa assim, o quanto você gera, eu vou compensar com o quanto você consome. Não importa se você gerou de manhã, quando não vale nada, e você consumiu à tarde, quando valia 1.200, eu vou compensar do mesmo jeito. Isso nega a lei da oferta e da procura, né? Isso nega, isso parte do princípio que a rede tem um armazenamento infinito, e que não tem. Então, essas coisas a gente vai ter que parar de fazer, porque senão vai entrar em colapso. A gente vai ter que realmente, a partir daqui para frente, intensificar sinais de preço e trazer esse sinal cada vez mais próximo para os consumidores. A gente acabou de lançar na Copel, né, a tarifa inteligente. O que é a tarifa inteligente? É um começo de trazer esse sinal de preço para o consumidor. Na ponta, a tarifa está em R$ 1.200, R$ 1.300 por megawatt-hora. E de manhã, R$ 490. Já é um baita sinal para, por exemplo, cocção com energia elétrica. A maioria da cocção é feita de manhã. Se você fizer com energia elétrica, fica muito mais barato. Quem tem veículo elétrico, não vai carregar o veículo às 18 horas, quer carregar de manhã. O secador de cabelo, lava o cabelo de manhã, já seca de manhã, a energia é mais barata, a conta fica mais barata. Máquina de lavar roupa, ferro de passar roupa. Fim de semana não tem pico, é sempre mais barato. Então, essas coisas a gente tem que começar a conversar, né, tem que trazer racionalidade econômica. E nessa questão, o Mercado Livre, com opções de comunicação, com essa necessidade de manter os negócios, vai ter que se comunicar, vai ter que explicar e tudo. Tende a acelerar muito essa oferta, que seja uma oferta inteligente. Ninguém vai te dando energia mais barata porque está queimando dinheiro. É porque, em tal momento, é mais barato, você nem sabe disso, mas quem está lá operando e conhece o setor sabe, e vai fazer esse jogo. Então, a gente vê o Mercado Livre como um acelerador para trazer racionalidade econômica. Então, ele é muito importante. Tem um monte de coisa que tem que fazer em paralelo? Tem. Mas a gente tem que se motivar com isso, não ficar triste, tem que fazer. É isso. Bom, gente, reta final aqui, vamos para uma mensagem final. Daqui a pouquinho a gente está no evento e o chairman aqui do evento, a gente precisa liberar ele para ir para lá, né? Senão vai chegar convidado. Não vai cadê ter almoço, o dono? cadê o almoço? Cadê o dono do evento? É isso aí. Não sou mais não, já fui, não sou mais. Não mais, né? Mas é peça importante nesse tabuleiro. A gente sabe que você tem que ir para lá. E nós vamos para lá. O Du vai estar lá gravando, contando a história. Vai também, Zói tem que ir, senão se ele não for, eu não vou. Viana, mensagem final, o que dá para a gente, expectativa, ou seja, para onde vamos, olhando para o mercado, trazendo a tua experiência? Eu acho que, primeiro, agradecer, né? Porque, olha, participar de uma mesa aqui com o Donato, Crispim, Rodrigo... Por isso que eu pus no É térreo. uma satisfação enorme, né? São pessoas que eu conheço aí, não vou dizer há quanto tempo, para não revelar a idade. São pessoas que eu conheço há muito tempo, né? Tivemos muitos momentos juntos, muita dificuldade, muita coisa boa, como aconteceu aí, né? Quando foi sancionada agora a MP 1304. Então, realmente, foi uma manhã muito agradável, né? Desde o nosso bate-papo anterior até agora, estamos aí desde as 9 horas juntos. Foi realmente muito bom. E só posso dizer o seguinte, nós temos que acreditar nesse mercado. Eu tenho certeza que ele vai acontecer, tenho certeza que vão existir dificuldades, eu tenho certeza também que ele vai mudar muito, né? Nós temos hoje uma série de comercializadores, varejistas. Eu acho que vai haver com o tempo, vai haver uma consolidação desse mercado. Isso é inevitável, porque em outros mercados também foi assim. E nós temos que acreditar o seguinte, isso vai ser bom para o consumidor. Esse é o recado final. Muito bem. Ferreira. Também agradecer, Crispim, e parabenizar você pelo trabalho. Você mencionou 70 já entrevistas, né? Isso é muito importante, porque a história precisa ser contada, preservada, até para que, no futuro, as pessoas que estão entrando no mercado queiram, né, entender quem eram os personagens, como é que as coisas foram feitas. Então, eu, até como profissional de comunicação, reconheço muito esse esforço que você vem fazendo e te parabenizo por ele. A minha mensagem era dizer o seguinte, olha, aquilo que o Donato falou, temos que fazer.
né? O mercado precisa começar a fazer, o setor elétrico precisa fazer as coisas acontecerem. A gente tem se movido nos últimos anos num ritmo e numa velocidade de carga do manco, e a gente precisa acelerar, né? A gente precisa diminuir, né, a fragmentação do setor, porque assim, os interesses estão muito chocantes, e a gente precisa trabalhar nisso também. A gente precisa combater algumas narrativas que são absolutamente falsas, que são mentiras. A gente precisa se livrar das mentiras e a gente precisa atacar os problemas e parar de fazer diagnóstico. Eu acho que o diagnóstico está feito, todo mundo sabe o que precisa fazer. Agora, as lideranças setoriais precisam tomar a frente e fazer as coisas acontecerem. Muito bom. Senhor Donato. Primeiro, acho que agradecer também, é um prazer enorme aqui estar com o Luiz, com o Rodrigo, com você aqui. Foi muito boas histórias, um aprendizado muito com as brincadeiras e com as risadas, mas muito profundo, né? Eu acho que a mensagem, acho que a principal é o seguinte, né, que a gente vai voltar aqui em 2030 e a gente vai estar escolhendo o fornecedor de energia que nem a gente escolhe comida no celular hoje em dia. Tá? Então, acho que esse é o grande sonho, é o grande objetivo de o consumidor ter escolha, ter poder, e está todo mundo interessado em realmente, olha, temos que atender ele da melhor forma, porque senão ele não escolhe a gente, né? Esse sentimento e essa força, ela vai ser transformadora. E o resto vai ter que realmente vir a reboque. Quem é do setor, quem está preocupado com a estabilidade, quem está preocupado com o negócio funcionar e tudo, vai ter que tomar as decisões que a gente está atrasado para tomar, né? A gente tem que, onde tem sobra não pode valer nada, vai aparecer consumo e vai fugir geração, né? Se onde está caro e esse preço aparecer, vai desaparecer consumo ali, vai aparecer geração. As coisas vão se equilibrar com sinais econômicos eficientes. Então, a gente tem que brigar por isso, mas esse é um jogo. O outro jogo é entender o consumidor e fazer com que ele se beneficie do que existe do lado de dentro da cerca, né? Então, acho que esse é o grande ponto. Então, 2030, a gente volta aqui e troca de fornecedor online, na hora. Tá? Bom, então é isso. Então está combinado, já temos aqui um compromisso para 2030. Isso aqui é planejamento, hein, Donato? 2030, com 35 anos de Mercado Livre, 30 anos de Abracel, esse mesmo debate aqui, a gente vai ver o que mudou de lá para cá. Minha mensagem final, primeiro eu queria agradecer você que veio até aqui, até esse final, papo excelente, debate muito bom, do quadro nosso no DUV, é debate, tá ligado? Agradecer o time da Fontana Filmes, que está sempre conosco, parceiraça, nesse trabalho todo, nesses contar de histórias que a gente tem feito. Agradecer, sem dúvida nenhuma, aos nossos patrocinadores, que permitem que a gente tenha essa possibilidade. Trael Transformadores, QR Code da Trael aqui para saber mais sobre ela. TTS Energia, também o QR Code da TTS Energia aqui, para que você possa entender um pouquinho mais o que a TTS faz. E TUV Highland, está aqui o QR Code, para você conhecer um pouquinho mais da TUV, do que ela está fazendo. E, claro, sem dúvida nenhuma, agradecer vocês, Donato Filho, CEO da Volt Robotics. Os casos são os melhores. Eu tenho que começar a tomar nota, para começar a contar teus casos, falar que são meus. Obrigado por ter vindo. São melhores. Não, há controvérsias. Luiz Fernando Leone Viana, vice-presidente institucional da Delta Energia, conselheiro na Abracel. Viana, mais uma vez, obrigado. Você sempre... eu fiquei preocupado semana passada, mas sempre muito solícito, conta firme, Viana vem, sempre está a gente conosco, contribuindo no debate. Também, Rodrigo, obrigado. Rodrigo Ferreira, presidente da Abracel, da Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia. Obrigado e daqui a pouco a gente está junto. Obrigado pela presença, gente. Valeu demais. Valeu. Gente, segue aí que vem muito mais pela frente. Um abraço. Até mais.